entender direitinho aquilo que será aqui ministrado nessa manhã. Vamos orar? Meu Pai, nós estamos aqui diante da Tua santa presença e Te louvamos por essa manhã, Senhor, que o Senhor reservou para nós, para que pudéssemos estar aqui bebendo da Tua palavra, alimentando a nossa alma, Senhor, com aquilo que o Senhor nos ensina na Tua santa palavra. Eu te peço desde já, por cada irmão que já está aqui, toma os seus corações, Senhor, afasta da mente qualquer tipo de preocupação e ansiedade. Repreende, Senhor, o inimigo que muitas vezes tenta arrebatar a palavra dos corações. Que nessa manhã eles possam, Deus, sentir a edificação do Teu Espírito, Pai. Eu te peço também que o Senhor seja com aqueles, Senhor, que nessa manhã não poderão estar aqui conosco. Alguns dos nossos irmãos que estão enfermos, abatidos, que o Senhor seja com eles ali nos seus lares, que o Senhor esteja a revigorar, a trazer ânimo, Senhor, porque Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso refúgio, Pai. É em Ti que a nossa alma está firme, protegida e fortalecida. Eu te peço, seja comigo, me dá da Tua iluminação mais uma vez nessa manhã, para que eu possa com clareza explicar, expor a Tua santa palavra, à Tua igreja, ao Teu povo, e que eles possam compreender e se alegrar, Deus, com tudo aquilo que o Senhor nos promete na Tua palavra. Pai, seja com cada um de nós, assim eu te oro, assim eu te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, irmãos. Graças a Deus, né? Michele, seja bem-vinda, né? Michele é visitante, eu acho que é lá da Escola de Pregadores, né, Michele? Seja bem-vinda, viu, minha irmã? Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Eu vou aqui compartilhar a tela com vocês, tá certo? Para vocês poderem acompanhar aí. Deixa eu abrir aqui o compartilhador de tela. Ok, vamos lá, né? Então, hoje é a nossa quarta lição ainda dentro desse tema, cosmovisão sexual cristã. Eu queria fazer uma observação antes da gente ir para a nossa aula, porque essa lição da nossa EBD foram 4 lições sobre esse tema, só que tem um detalhe. Essas 2 últimas lições que a gente viu, elas embora tenham esse tema aí, esse título, né, elas tratam mais agora sobre a questão do Evangelho, né? Semana passada, nós entendemos ou relembramos aí o Evangelho, a essência do Evangelho, o que significa a boa nova de salvação que Deus nos traz e como essa boa nova afeta a nossa vida. Foi isso que nós vimos na semana passada, né? E aí percebemos que quando o Evangelho chega na nossa vida, ele causa uma mudança. E essa mudança, ela interfere na nossa vida sexual, né? Ela não deixa mais que o pecado domine essa área da nossa vida, mas aí passamos a ser dominados pelo Espírito Santo, como a palavra do Senhor nos diz, né? Nos tornamos escravos do Espírito Santo para servir a Deus com o nosso corpo e aí com a nossa sexualidade. A nossa lição hoje, a gente vai agora aqui olhar um pouco para o futuro, né? Olhar mais adiante. E aí eu coloquei um subtítulo que seria modelados, né, modelados pela esperança. Então, na lição 12, você não vai encontrar esse subtítulo. Eu coloquei para a gente ter uma noção do que é que a gente vai tratar. Então, assim, a gente vai perceber nessa manhã que a gente, olhando para o futuro, olhando para as promessas de Deus, para aquilo que Deus prometeu para nós, então, o nosso presente, a nossa vida aqui e agora, ela é modelada, ela é santificada, ela toma a forma de Cristo, a forma daquilo que Deus deseja para as nossas vidas e que foi revelado no nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a gente vai trabalhar olhando agora para o futuro. Semana passada a gente olhou para o Evangelho, vimos aí a questão do tempo presente, e agora a gente vai olhar para o futuro, tá bom? Irmão Sebastião, seja bem-vindo, viu? É uma alegria ter o irmão aqui, viu? Obrigado. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 a 8. Apocalipse 21, versículo 1 a 8. Os irmãos que estão acompanhando aí no YouTube ou no Facebook, né? Abra sua Bíblia conosco lá em Apocalipse, capítulo 21, né? Apocalipse, também chamado de livro da revelação porque aqui Deus revelou de forma simbólica a João
né, muitas coisas que aconteceriam, que vão acontecer no futuro, né, e eu queria meditar, começar lendo esse texto aqui, que é o texto básico da nossa lição, tá bom? Apocalipse, capítulo 21, versículo de 1 a 8. Acompanha aí na sua Bíblia e deixa a Bíblia aberta depois, tá bom? Eu vou ler e aí os irmãos acompanhem. Diz assim a palavra do nosso Deus: E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei da graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Quando, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imortais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Que Deus aplique a sua santa palavra nos corações. Vamos orar mais uma vez. Meu Deus, queremos te pedir agora que, diante daquilo que lemos aqui, que o Senhor nos dê clareza para enxergar, Deus, a tua palavra, para enxergar o que o Senhor está nos dizendo acerca dessas promessas tão benditas, Senhor, de um novo céu, de uma nova terra, de uma transformação que ocorrerá mais adiante. Eu te peço, seja comigo e seja com cada um dos meus irmãos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Irmãos, logo no início, assim, a gente fica com um trava-língua terrível. Eu estou lendo, parece que a língua está ainda engessada, né? Porque a gente acordou não faz muito tempo, e aí a gente ainda está, o cérebro ainda está acordando, e às vezes as palavras ficam travando. Mas eu espero que vocês tenham entendido aí a leitura que foi feita, né? O livro de Apocalipse é um livro extremamente simbólico, né? É um livro que a gente vê muitos símbolos, muitas figuras que são figuras assim fora do comum para a gente, né? Quando a gente chega no capítulo 21 de Apocalipse, o que nós temos aqui é uma descrição profética, né? Onde Deus aponta para o futuro, onde Deus nos faz enxergar mais adiante aquilo que Ele nos prometeu, as bênçãos que Ele tem para nós, e lemos então esse capítulo, né, com grande alegria, com grande esperança. Só que a gente precisa ter muito cuidado quando a gente lê esses capítulos. Por quê? Porque a gente não pode ter uma vida evasiva, né? Uma vida que fuja do tempo presente. A gente tem enfrentado dificuldades hoje, aqui agora, na nossa sociedade, na nossa comunidade, na nossa igreja, e a gente não pode olhar para o futuro apenas. A gente precisa olhar para o futuro e para o presente. E a fé cristã, ela nos ensina que a gente, olhando para o futuro, a gente é modelado no tempo presente. A gente olha para o que Deus tem prometido para nós, a gente observa o que Deus, as condições que Deus nos dá para estar participando das promessas dele no futuro, e esse olhar que nós temos para o futuro modela o nosso tempo presente. Essa maneira é uma maneira que a Bíblia nos ensina de enxergar o futuro, é a maneira correta. Crente que vive olhando para o futuro. Eu não quero saber desse mundo, não. O mundo pode se acabar aqui, que agora o meu negócio é o novo céu e nova terra, Jerusalém, celestial. Ele não entendeu como que funciona, como é o paradigma que a Bíblia nos dá
para a gente olhar para o futuro, né? O futuro ele não pode só nos levar para lá, nos cooptar, nos deixar lá no futuro. Ele precisa trazer a nossa vida aqui no presente, trazer sentido à nossa vida no presente. Quando Salomão instruía os jovens, lá em Eclesiastes capítulo 11, né? Ele diz, olha, jovem, em outras palavras, parafraseando, aproveite a vida de vocês, né? Curta bem o que vocês estão vivendo aqui no presente, no aqui e agora, mas saiba de uma coisa, Deus vai pedir conta de vocês. Então, olhem para o juízo de Deus, olhem para o futuro, porque quando vocês olharem para o futuro, vocês vão saber como se comportar aqui no tempo presente. Porque se vocês acharem que só vão, só no futuro, minha vida aqui não importa, vocês podem se enveredar pelo caminho do pecado, pelo caminho aí da escravidão pecaminosa. Então, hoje nessa lição, o que é que nós iremos tratar? Nós iremos tratar essa questão do futuro, a nossa esperança, a esperança que nós temos, e a tese central da nossa lição nessa manhã é que esse olhar para o futuro, ele modela a nossa vida aqui no tempo presente. Ele nos faz ser melhores maridos, melhores esposas, melhores filhos, né? Ele nos faz tratar bem a nossa sexualidade, porque a gente procura vivenciar ela, né, para a glória de Deus, almejando, né, a transformação que virá mais adiante, então, e sinalizando também essa transformação. Então, a gente vai tratar um pouco mais sobre isso, ok? E aí, os irmãos, se quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade para a gente poder dar pausa e vocês poderem fazer a interferência. Então, vamos lá. Vocês vão acompanhando aí no slide. Quem tiver revista em casa, acompanha na revista também. E quem não tiver, acompanha apenas pela tela aí da TV, do celular, do tablet. Então, vamos lá. Depois dessa aula, né, de hoje, da nossa EBD, nós devemos entender algumas coisas. Primeira delas, o que é que nós precisamos entender? Devemos entender como será a nossa vida no novo céu e nova terra, né? Então, a gente vai olhar para o futuro e vamos vislumbrar aqui, a partir do que a Bíblia nos mostra, como será a nossa vida no novo céu e nova terra. Detalhe aqui, desde já adiantando para você, novo céu e nova terra diz respeito à transformação que Deus vai operar aqui nesse mundo, né? E é uma transformação em que essa natureza que a gente está vendo agora, ela será mudada, né? É uma natureza em que o pecado não mais existirá, né? Tudo aqui será transformado e nós voltaremos para aquilo que Deus planejou inicialmente antes que Adão pecasse. O problema da criação está no pecado, né? Hoje o pecado, a criação está afetada porque quando o homem pecou, o homem se distanciou, se desviou do propósito original de Deus. O pecado afetou o homem, a mulher e toda a criação. Toda a criação está afetada. Mas aí a Bíblia nos fala dessa redenção, né, da criação que acontecerá mais adiante, e nessa redenção que acontecerá mais adiante, Deus então nos dará novo céu e nova terra. E a gente vai entender muito isso, que tem vez ou outra eu encontro gente perguntando assim, pastor, então os testemunhos de Jeová têm razão? Eles dizem que a gente vai ter um céu aqui, que a terra vai ser isso aqui e tal. A gente vai entender um pouco mais para a gente poder aqui saber como responder essa questão. Porque não é dizer que os testemunhas de Jeová têm razão, não é isso. Mas a Bíblia nos fala de uma transformação, que essa natureza que está aqui à nossa volta, essas árvores, esses pássaros do céu, que está à nossa volta, serão transformados, né, a partir do que Deus tem para nós. Aí também iremos compreender a promessa feita por Deus, né? Tem uma promessa maravilhosa, né? Nós somos o povo da promessa, né? Deus é o Deus de promessa, e quando Deus ele se relacionou com o homem desde do início, né? Deus sempre prometeu ao homem, desde um Salvador, de um remidor, a um novo céu e a nova terra, né? Quando Deus chama, por exemplo, Abraão, Deus chama Abraão para uma cidade, né? Para uma terra que ele assim estabeleceu. E aí Abraão sai em direção à terra de Canaã, e aí a gente conhece toda a história, né? O povo de Deus retirado do Egito, levado para Canaã, mas aí a Bíblia diz que a Canaã que Deus tem para nós, que é a nossa promessa, é uma Canaã que não é aqui na terra, é uma Canaã celestial, é uma Canaã que está por vir, que está no cumprimento da promessa do Senhor.
que se estabelecerá aqui na terra é verdade, mas não é a Canaã aqui da terra. É porque o estado de Canaã, né, a região de Canaã hoje, né, é uma outra região, é um outro lugar. E a gente vai entender um pouco mais dessa promessa feita por Deus à sua igreja, que somos nós. E, por fim, né, nós iremos saber as marcas que distinguem um salvo de um não salvo, né? Quais são essas marcas que a Bíblia fala? E, detalhe, os salvos serão aqueles que vão herdar a promessa, aqueles que vão participar da promessa, e os não salvos são aqueles, né, que sofrerão a danação eterna, a condenação eterna. Deixa eu fazer logo uma observação aqui antes da gente continuar. Essas marcas não são para a gente estar usando elas para julgar a vida de alguém, dizer quem é e quem não é. Não podemos fazer isso porque quem vai separar o joio do trigo não é a igreja, não é o pastor, não é a liderança. Quem vai separar o joio do trigo é Deus com seus anjos, quando ele vier julgar todos os povos, então é ele quem vai fazer essa separação. O que é que vai? Isso aqui é importante para nós. Por quê? É importante para nós porque a gente vai, uma vez aprendendo quais as marcas que nos distinguem, as marcas distintivas em nossas vidas, a gente deve buscar elas. Devemos buscar evidenciar elas e não nos conformar com as marcas, né, as evidências de um não salvo. Tá bom? Então, a gente tem que saber essas marcas para a gente poder aí manter uma vida dentro do padrão que Deus deseja e assim podermos estar debaixo da sua promessa sobre nós. Então, são essas três coisas que no final você diz assim, pastor, agora eu sei o que como vai ser a minha vida no novo céu e nova terra. Pastor, eu sei qual é a promessa que Deus tem para mim. Pastor, eu sei agora o que é um crente, eu sei o que é um incrédulo. Então, a gente alcança o objetivo dessa lição nessa manhã, tá bom? Vocês podem perceber que o que nós estamos colocando aqui tem uma leve modificação daquilo que a revista coloca para nós. Na essência, é a mesma coisa. Né? Na essência, é a mesma coisa, mas a didática, a abordagem da gente é um pouquinho diferente, tá bom? Aí vocês podem depois reforçar ainda mais, lendo, estudando um pouco mais a revista, está lá, tá ok? Vamos prosseguir, então, e aí nós vamos prosseguir fazendo aqui algumas observações acerca de algo muito interessante, né? A igreja ela deve olhar para o futuro e viver de forma correta no presente, né? A palavra do Senhor, no texto que nós lemos, ela diz que no futuro acontecerá um casamento, né? Um casamento. A Bíblia chama também de quê? De bodas, né? O que são as bodas? As bodas, né, é uma festa de casamento, né? As bodas é a comemoração do casamento que vai acontecer, que já aconteceu ali desde a eternidade, quando Deus em Cristo Jesus estava nos elegendo para a salvação. Então a Bíblia fala que no futuro vai acontecer um casamento, e como todo casamento, né, há o quê? Há um noivo e há uma noiva. É óbvio que esse casamento que a Bíblia fala não é um casamento mesmo, assim, no sentido de homem e mulher, né? Até porque no céu nós não nos daremos em casamento. Se você quer casar, cuide em casar aqui na terra. É por isso que o Joel, a Amanda, o Berg, né, a sua noiva, estão se casando aí porque o casamento é para aqui, né? O casamento não é para o futuro. O casamento do futuro é o casamento com Cristo. E aí a Bíblia fala que Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. É um simbolismo muito grande essa questão do casamento, como diz aqui no Apocalipse. Quer ver? Vocês observem na Bíblia de vocês que no versículo 2 diz assim, ó, versículo 2, 21, 2. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então, o que João aqui usa é um simbolismo, tá bom? Um simbolismo para dizer o quê? Que o que vai acontecer mais adiante tem muita semelhança com o casamento. E aí, para a gente entender o significado do que está dizendo aqui a Bíblia, a gente precisa entender o que era um casamento para os primeiros cristãos, né? Para os judeus também, né?
Para vocês terem uma ideia do casamento, irmãos, o casamento ele durava, as bodas, a festa do casamento durava semanas, né? Era comemoração durante semanas ali, o povo se alegrando, o povo comendo, bebendo. Então, era uma festa muito grandiosa. Era uma festa em que as famílias faziam, reuniam ali, todo mundo experimentava daquela alegria. Então, João, na visão que Deus dá a ele, o que é que João vê? João vê que a Cristo, né, o casamento da igreja, o encontro da igreja com Cristo vai ser muito semelhante a uma boda, a uma festa grandiosa que vai acontecer mais adiante. E aí, João identifica a igreja como a noiva, né? E aí, a igreja como a noiva tem também um significado muito, muito grandioso. Hoje em dia, quando a gente fala de noiva, né, a noiva, aqui eu trouxe até uma imagem aqui no fundo desse slide, para vocês verem aí uma noiva, né? A noiva, ela procura vestir lá as suas vestes brancas, né? Para simbolizar o quê? A sua pureza. Num casamento aqui dos nossos dias, não da época dos judeus, dos nossos dias, a noiva, ela ganha um papel de destaque, né? Porque todo mundo espera a entrada da noiva. Então, tal que você vai chegando para o casamento, todo mundo vai se acomodando lá e a noiva só entra depois, né, num momento bem especial, onde todo mundo recebe, porque ali está a beleza, né? Está ali todo mundo olhando para ela, observando a ela. Na verdade, o casamento, com todo esse rito, né, e com todo esse simbolismo, aponta para um pensamento cristão. Por que aponta para um pensamento cristão? Porque a noiva é o símbolo da pureza, né? A noiva é o símbolo daquela que está pura ali e pronta a ser entregue ao noivo, né, para que os dois possam, então, constituir, assim, a família. Eu queria destacar só a questão da pureza da noiva. Então, no casamento que acontecerá mais adiante, em que nos encontraremos com Cristo Jesus, Jesus vai se encontrar com quem? Com uma igreja purificada, com uma igreja imaculada, santa, uma igreja onde não há mais culpa de pecado. E a gente precisa entender esse simbolismo aí. A igreja que que Jesus vai se encontrar não é a igreja que nós chamamos de instituição, né? Uma igreja de CNPJ, de placa. É uma igreja onde os seus membros, e aí, independente da denominação, mas o que conste a fé neles, os membros estarão purificados pelo sangue de Cristo Jesus. Então, a pureza da noiva é uma pureza alcançada pela fé em Jesus. Quando a igreja deposita, quando aqueles que olham para o Evangelho, entendem o Evangelho e creem no Evangelho, né? Creem que ali Jesus estava morrendo pelos seus pecados, né? Então ele se torna noiva, ele se torna puro para encontrar o seu noivo. Então, o simbolismo que nós temos para a igreja no futuro é o simbolismo de santidade, de pureza, que a igreja dos nossos dias precisa ter. Aí, a veste adequada para o casamento, né? Porque todo o casamento tinha uma veste adequada, né? Alguém que era chamado naquela época para ir para uma festa, inclusive Jesus usa simbolismos disso para se referir aos escolhidos, né? Aqueles que devem ter uma festa, uma roupa adequada, né? Então, o casamento, a boda precisa de uma roupa adequada. E aí a veste adequada para o casamento são o quê? As boas obras. Então, assim, como é que o cristão aqui na Terra, ele aqui nessa existência, ele se veste, ele se prepara, então, para o casamento? Quando aquilo que ele faz, né, são boas obras, são obras de santidade, obras que apontam para Cristo Jesus. Aí o texto lá de Apocalipse, capítulo 19, versículo 8, diz assim: a ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Observe sempre a pureza, né, desse simbolismo. E aí ele diz, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. O que é que o texto está dizendo aqui? O texto está dizendo que se você aqui na Terra, nesse momento que a gente está vivendo agora, né, até o final da sua vida aqui, porque quando você morrer, você vai estar na glória com Deus, né? Você vai estar já participando da transformação e do gozo, né? Que precede o gozo final, do juízo final, né? Então, ele está dizendo aqui que as nossas obras aqui, né, que os nossos atos de justiça aqui, é que
definitivamente apontam para a veste, para a preparação que nós teremos e temos para o encontro com o nosso Senhor, que é Jesus Cristo, o noivo que vai vir buscar a igreja, tá bom? Então, entendendo isso aqui de forma introdutória, agora nós vamos passar adiante. E aí, adiantando um pouco mais, compreendendo essa questão da santidade, né, que nós precisamos ter, essa santidade e essa pureza é apontada pelas boas obras de Cristo em nós, vem a questão, o que o cristão pode aguardar para o futuro? Se a gente já viu aqui que há um casamento, né, mais adiante vai acontecer a boda do Cordeiro, né, quando nós nos encontraremos com o nosso Senhor. O que é que nós podemos aguardar para adiante? Aí eu trouxe aqui, a partir da nossa lição, né, que o pastor Walker escreveu, a gente trouxe aqui as características, algumas características para a gente perceber o que nos aguarda no futuro. Então, o que eu vou dizer daqui para adiante, né, vocês comecem a alegrar e gozar disso aqui, porque isso é tudo promessa de Deus para você, tá bom? Primeiramente, né, então a gente vai ver aqui as promessas bíblicas, elas apontam para uma nova condição para a igreja no futuro, tá certo? E aí eu coloquei aqui em duas partes. Primeiramente, a gente vai ver o que acontecerá, certo? O que vai acontecer quando chegarmos lá e como será, então, isso, né? Então, o que acontecerá e como será, a gente vai entender agora. Primeiramente, a Bíblia nos mostra que toda inimizade será desfeita. Então, quando Cristo vier ao encontro da noiva, todo tipo de inimizade, né? Inimizades entre pessoas, a inimizade que já foi desfeita entre nós e Deus, né? Que é a maior de todas as inimizades que podemos ter, e já nascemos com essa inimizade porque estamos distantes de Deus por conta do pecado. Então, quando Jesus vier, o que é que vai acontecer? Toda inimizade será desfeita. Aí, lá em Isaías, capítulo 11, versículo 6 a 9, eu queria pedir a vocês que esses textos aí vocês fossem abrindo para a gente poder ler todos, tá bom? E perceber na Bíblia realmente que a Bíblia diz isso. Então, eu queria que alguém aí já abrisse Isaías 6, 9 a 11. Abra sua Bíblia aí, Isaías 6, 9 a 11. E aí, se você encontrou, por favor, faça essa leitura para nós, tá bom? Isaías 6, 9 a 11. O que é que nós encontramos lá em Isaías? Nós encontramos o profeta ali, olhando para adiante, vendo o que acontecerá naquele grande dia, no dia em que as coisas serão restauradas e aí toda a inimizade será desfeita. E lá o que é que nós encontramos? Nós encontramos ali, ó, ele diz que o lobo e o cordeiro conviverão juntos, né? Ou seja, não haverá inimizade. Se você colocar hoje um lobo e um cordeiro, né, você vai perceber que o lobo vai tragar o cordeiro. Ele vai querer matar o cordeiro. Ele vai querer comer o cordeiro. Porque existe uma inimizade estabelecida ali entre esses dois, né? Obviamente, isso é um simbolismo de inimizade, né? E aí, a Bíblia diz que lá na restauração do novo céu e nova terra, essas inimizades serão desfeitas. A outra diz que a criança e a áspide, né, a cobra, não terão problemas, conviverão juntos. Como é que isso é possível? A partir da transformação que Deus nos promete na sua palavra. Por favor, quem encontrou Isaías 11, 6 a 9, por favor, leia. Vamos lá, pastor. O Pode lobo ler. habitará com o cordeiro e o leopardo junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal será os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas e o leão comerá palha como o boi. A criança de peito ficará sobre a toca do áspide e o já desmamado meterá a mão na cova do basílio. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte. Como as águas cobrem. Amém, amém. Então, o microfone não está muito legal não, Fabiano. Eu não sei o que foi que houve aí no teu microfone. Acho que está fazendo eco. Está dando está cortando, fica cortando. É Mas deu para entender, né, irmãos? Então,
aqui o profeta Isaías, ele fala dessa inimizade desfeita, né? Além disso, a natureza será restaurada, olha só. Aqui eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte: lembrem que quando o pecado entrou no mundo, o que foi que aconteceu? A natureza foi afetada, né? A natureza foi afetada. Por quê? Por conta da desobediência de Adão e Eva. Então, eles desobedeceram a Deus e Deus também lançou ali o seu juízo sobre a criação. Lembra que Adão ele cultivaria a terra sem muitas dificuldades, mas a partir do momento que o pecado entra no mundo, esse pecado, né, torna o trabalho, a lida de Adão mais difícil, porque agora ele teria espinheiros ali, que nasceriam, cardos que nasceriam da terra, para dificultar o seu trabalho, e aí, como consequência de quê? Como consequência da desobediência, do juízo de Deus lá atrás. Então, como o pecado afetou a criação lá atrás, quando Jesus vier, o que é que vai acontecer? Essa criação que foi afetada pelo pecado também será redimida, será liberta do domínio do pecado. Aí o apóstolo Paulo, ele diz, né, que a natureza aguarda a nossa restauração, né? A nossa restauração. A natureza, ela aguarda com grande expectativa o momento em que seremos transformados, onde receberemos um novo corpo, onde receberemos um novo nome, onde estaremos com o nosso Deus habitando sem medo da morte, porque a imortalidade também vai ser nos dada, nós veremos mais adiante. Então, a natureza está com essa expectativa, né? Ela sabe, a natureza, se assim podemos dizer, né, ela aguarda, ela sabe que os filhos de Deus serão restaurados e aí essa natureza também será afetada, redimida do pecado. Por favor, alguém leia Romanos 8, versículo 19. Quem encontrou, por favor, pode ler. Os irmãos vão abrir a Bíblia, tá bom? Irmã Mariinha, seja bem-vinda, tá bom? E vão já separando aí para vocês poderem ler. Aí liga o microfone quando você for ler, tá bom? Uhum. 19, pastor. 8:19, pode ler. A ardente expectativa da criação aguarda a... Rapaz, teu microfone tá ruim, Fabiano. Tá cortando que só aqui. Vamos ver se alguém pega aí. Estou quase ouvindo tua voz aqui. Eu vou ler, tá bom? Ou se alguém ler, encontrou, pode ler aí, irmãos. Romanos 8:19. Encontrou? Vou ler, então, para a gente ganhar tempo. Diz assim a palavra do Senhor. Olha que texto maravilhoso. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, né? Então, a criação aguarda a revelação. Essa palavra revelar, ela significa tirar o véu, né? Então, aquilo que nesse momento está encoberto aos nossos olhos, Deus tirará o véu, e aí quando tirar o véu, a gente vai poder ver claramente aquilo que Deus aqui tem reservado para nós. Então, a gente está vendo aqui que as promessas de Deus apontam para uma nova condição da igreja. A gente não vai permanecer do mesmo jeito, não. Não pense que você vai continuar do mesmo jeito, não. Tem transformação. Além disso, o que é que vai acontecer mais adiante? Nós teremos justiça plena. O que é essa justiça plena? Ou seja, a justiça de Deus, tá certo? A justiça que no fundo do nosso coração todos nós desejamos. É interessante quando a gente pensa nessa questão da justiça, porque a ira no coração do homem, a ira do nosso coração, ela aponta para esse senso de justiça que todos nós temos. Já percebeu que a gente só fica irado, quando a gente se sente injustiçado? A calúnia nos deixa irado, né? A ingratidão nos deixa irado. E essa ira, ela surge por quê? Porque nós observamos para o que nos acontece e dizemos, poxa, isso não foi justo, isso não deveria ser assim. Então, isso sinaliza o quê? Que no nosso coração nós temos um desejo de justiça plena. Só que essa justiça plena, ela não acontecerá nesse mundo. Por quê? Porque aqui nesse mundo, o pecado é quem reina. Nesse mundo, o suborno acontece.
Nesse mundo, as pessoas agirão com ingratidão, de forma maldosa, maledicente. Então, as pessoas e nós que somos pecadores ainda, obviamente. Então, assim, a justiça que está no nosso coração é uma justiça que vai ser plenamente satisfeita mais adiante, quando nós nos encontrarmos com o nosso Senhor e ali, de fato, ele estabelecer a justiça plena. Veja o que Pedro diz lá em 1 Pedro 3:13. Por favor, quem encontrou, leia esse. Amém. Pode ler. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Muito bem, Joel. Diácono Joel, seja bem-vindo aí, viu? Eu não te vi no início, estou vendo agora. Saiu o áudio? Oi? Saiu o áudio? Saiu, sim. Perfeito. Amém. Amém. Viu? Amém. Então, o céu é habitado pela justiça de Deus. Olha só, esse anseio que nós temos no nosso coração por justiça não é satisfeito aqui na terra. Os homens, muitas vezes, eles tomam o discurso, esse anseio por justiça do nosso coração, para nos tentar manipular. E a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. Às vezes, as propostas que os homens trazem, não, de que agora nós teremos uma sociedade perfeita, onde a injustiça e a criminalidade não vai mais existir. Irmãos, isso é conto da carochinha, isso não é verdade, irmãos. Esse anseio por justiça, nós que somos cristãos, será satisfeito onde? Mais adiante, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É óbvio que isso, esse anseio que nós temos para o que vai acontecer mais adiante, não nos deixa irresponsáveis com relação ao desejo de justiça, a buscar a justiça aqui nesse mundo, que a violência diminua, né? Que haja aí uma distribuição justa de renda, inclusive, né? Então, não deixa a gente buscar isso, não deixamos de buscar isso, mas nós não podemos ser crianças, meninos, para acreditar que isso vai ser estabelecido aqui nesse mundo com homens corrompidos, né? Todo homem é pecador, né? O pecado original em nós afeta a nossa vida e aqueles que estão à frente em cargos de liderança, de autoridade, eles são pecadores. Então, assim, a gente não pode ter um olhar infantil. A gente precisa entender que aqueles que estão lá são pecadores e vão cometer corrupção, vão cometer desvios. Então, a gente precisa estar acordado com relação a isso aí. Então, veja que coisa maravilhosa. O novo céu e a nova terra, o que aguarda a igreja, né, é uma terra, um céu habitado por justiça plena. Além disso, outro desejo e outra coisa que acontecerá é que nós seremos imortais, né? Vocês já perceberam o senso de imortalidade, o desejo de imortalidade que existe dentro do nosso coração? Todas as vezes que eu vejo alguém nas academias malhando, né, cuidando do seu corpo, né, quando eu vejo as mulheres usando aí os cremes para rejuvenescer, para as rugas não aparecerem, eu vejo no fundo um desejo pela imortalidade, né? Um desejo para permanecerem sempre com essa vivacidade, com essa vida. Esse desejo, esse anseio no coração, que seja crente ou não, seja cristão ou não, tem, né? A palavra do Senhor diz que será satisfeito mais adiante. Quando o quê? Quando Deus se revelar e nos der agora o quê? A imortalidade. Então, a promessa que Deus tem para nós trará sobre a nossa vida a imortalidade. Ninguém vai pensar mais na morte, ninguém vai mais pensar em luto, não vai haver mais cemitério, não vai haver mais cerimônia fúnebre. Graças a Deus por isso. Então, o que nos aguarda é a imortalidade. Veja o que diz o texto de Apocalipse 21, versículo 27. Por favor, quem encontrou, leia. 21, 27. Amém. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Eu acho que eu botei o texto errado. Na verdade, é o 21, 4. Não é o 21, 7. 21, 4, né? É o 4. Lê aí, por favor. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passarão. Olha que coisa maravilhosa, né? Diz assim, né, que
a morte já não existirá, né? Ou seja, a morte já não existirá sobre aqueles que serão transformados. Eu queria aqui fazer uma pontuação nessa questão da morte. Eu sei que tem muito neguinho aí que tem medo de morrer logo, né? Fica apavorado, eu vou morrer, e se a morte chegar, como é que vai ser? Irmãos, nós precisamos entender como é que Jesus agora nos dá uma nova perspectiva sobre a morte. A morte não é mais juízo sobre a nossa vida, né? Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, ele tirou o quê? Ele tirou o medo da morte. Porque a morte só nos amedrontava por causa do pecado, né? Porque o salário do pecado, né, é a morte. A morte nos amedrontava porque a morte, se continuássemos no pecado, estaríamos na danação eterna, estaríamos na condenação eterna. Mas uma vez que Jesus morre na cruz, o que é que acontece? A morte perde seu efeito sobre nós, seu pavor sobre as nossas vidas, tira de nós o medo. Por quê? Porque a morte para nós agora, como cristãos, é simplesmente uma passagem para gozar a vida, né? Ou seja, hoje, se você morrer em Cristo Jesus, você vai para Deus, você vai estar com Deus. Como diz o apóstolo Paulo, morrer para mim é lucro. Como diz lá Jesus, disse Jesus ao ladrão na cruz, você vai entrar no paraíso, né? No inferno não. Então, assim, o cristão, ele não tem medo mais da morte. A morte já não o apavora, porque a morte já perdeu sua força, né? O pecado já não existe mais, a culpa do pecado já não existe mais sobre nós. Então, o que poderia nos condenar foi tirado, logo a morte perde a sua força. Então, é bom ter cuidado para que a morte não lhe assombre e você possa enfrentar na hora que ela chegar de peito erguido, dizendo, não tenho mais o que temer. É por isso que uma cerimônia fúnebre de um cristão, irmãos, é uma coisa maravilhosa. Por quê? Porque a gente sabe que aquele indivíduo que partiu, ele partiu para onde? Para o seio de Abraão, ele partiu para estar com o Pai, ele não partiu para o inferno, ele não partiu para a danação eterna, ele partiu para estar com Deus. Então não é algo aterrorizante, como os incrédulos, que não têm esperança alguma, que ficam desesperados diante da morte. Então, assim, tomem cuidado aí para que o diabo não venha assustar vocês e massacrar vocês com medo da morte. A morte vai chegar, Deus tem um dia determinado para cada um de nós e a gente não pode ficar apavorado com essa questão da morte, tá bom? Amém? Amém, né? Tem gente que diz aí o amém bem desconfiado, assim, tipo, poxa, esse negócio de morte, eu não gosto de falar sobre isso, né? Tem uma pessoa que eu conheço que diz sempre assim, eu não gosto de falar desse negócio de morte e tal, mas a gente precisa tirar esse medo da gente, né? A gente vive aqui nesse mundo com muita ousadia, né? Porque a gente não tem mais o que temer a morte. Isso me faz lembrar, irmãos, os mártires, né? Aqueles que morreram por conta da fé. Olha só, aqueles que foram jogados nas covas de leões, aqueles que foram trucidados vivos, aqueles que foram lançados dentro de caldeirões em óleo fervente. Irmãos, por que esses homens faziam isso? Eles faziam isso porque eles já não temiam a morte, né? A morte para eles não era algo que assombrava, era só uma passagem para estar com Deus. É assim que a fé cristã, é assim que Cristo nos ensina. Então, assim, você que anda meio assombrado aí com a morte, né, repreenda o diabo, porque o diabo é enganador, ele tenta tirar da sua mente, do seu coração, essa verdade para que você ande meio apavorado com a morte. Então, viva tranquilo, viva no descanso de Cristo, viva na certeza de que você foi perdoado e a morte já não tem mais poder sobre você. Amém? Vamos continuar então, né? O que mais acontecerá? O pecado será desfeito, né? Ou seja, o mundo que virá será maravilhoso, primeiramente porque estaremos debaixo da glória de Deus, né? A presença do Senhor. E na presença do Senhor, o pecado não pode existir. Então, o pecado que hoje nos corrompe, que hoje nos inclina à desobediência, não mais existirá. E aí, viveremos um mundo sem pecado. Já tentou imaginar o que é isso? Um mundo sem pecado, um mundo onde não haverá mais aquele pavor da corrupção, né? Do outro no coração, da nossa própria inclinação pecaminosa, não mais existirá. E aí o versículo de número 27, lá de Apocalipse 21, nos diz isso.
Por favor, alguém leia lá, por favor, aqui. Apocalipse 21, 27. Agora é o texto, Joel, viu? Agora é o Posso? texto. Pode ler, sim. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentiras, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Coisa maravilhosa. Olha a expressão aí. Nela não entrará nada que seja impuro. O que é essa impureza aí? Algo impuro em relação a quem? A Deus. A glória que nós iremos experimentar é uma glória pura como a presença de Deus. Não mais existirá pecado lá. E aí aqueles que estão no livro da vida do Senhor, que são aqueles que creram em Cristo Jesus, os eleitos de Deus, esses aí gozarão dessa pureza ali na presença do nosso Senhor. Isso é uma promessa bendita, né, irmãos? É uma promessa bendita. Todas as vezes que eu vejo, eu sinto pecado no meu coração, irmãos, eu fico pensando, meu Deus, vai vir um dia que não vai ter mais esse pecado. Vai vir um dia em que essa tristeza, essa angústia, esse desconsolo vai ser completamente tirado, porque nós estaremos diante da presença gloriosa do nosso Senhor. Então, isso me leva o quê? Isso me traz um ânimo na vida presente. É muito importante a gente entender isso, viu? A gente olha para isso, não é para escapar daqui do presente, não. A gente olha para isso para, aqui nos dias de hoje, aqui agora, já trazer alegria e consolo ao meu coração, né? Eu vejo, às vezes, vocês aí, vocês que têm passado enfermidades bem mais difíceis do que a minha, né? Vocês, muitas vezes, né? Vocês estão alegres, felizes e olhando e aguardando a expectativa da transformação do Senhor. Ou seja, o corpo que a gente tem debilitado hoje, né? O nosso sistema nervoso, as nossas pernas, os nossos braços, os nossos olhos, tudo isso será transformado, né? Será puro, né? O pecado já não mais afetará, e aí estaremos gozando isso na presença do nosso Senhor. Além disso, o que mais acontecerá? Tudo isso aqui são promessas que o Senhor tem para nós. E essas promessas nos faz gozar o tempo presente, né? Nos alegrar aqui e agora, nesses dias. Além disso, não haverá mais oposição a Deus. Oposição a Deus. O mundo faz completa oposição ao Senhor. O mundo é água e Deus é óleo. Não se misturam, né? Eles têm polos diferentes, eles estão em polos diferentes. Então, assim, não há mistura ali. Essa oposição que acontece contra Deus será desfeita. E aí, o texto aqui que nós utilizaremos para mostrar isso é um texto muito simbólico. Lá de Apocalipse, capítulo 20, versículo 1. Por favor, alguém leia. Joel está lendo aí. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Olha essa expressão aí. Muito obrigado, Melk. Melk está ainda com a voz de FM aí, está acordando agora. Né? Melk? Pastor, estou acordando ainda. Seja bem-vindo, viu? O mar já não existirá. Olha essa expressão aí do versículo, né? Essa expressão aqui, o mar já não existirá, é uma expressão que aponta para quê? À luz das Escrituras, aponta para os inimigos. Porque alguém poderia perguntar, pastor, então quer dizer que a praia não vai mais existir? Quer dizer que lá no céu a gente não vai tomar um banho de mar, não vai mais ir para a praia, lá fazer um luau? Não, não é isso. Precisamos entender, antes de interpretar essa passagem, que o mar, o livro do Apocalipse, melhor dizendo, é um livro extremamente simbólico. Então, assim, o mar aí se refere o quê? Se refere à oposição que o mundo faz a Deus. Então, o mar já não existirá aí, é uma oposição que o homem sem Deus faz ao Senhor. E a gente faz essa interpretação à luz de quê? À luz de toda a Escritura, à luz do que o texto sagrado nos ensina. Quer ver o texto, né, que o pastor utiliza, né? É um texto bem interessante porque, quer ver, depois vocês vão ver aqui, deixa eu ver aqui a passagem para poder dizer a vocês. Não, ele não colocou aqui, né? Mas aí, uma vez que aqui no Apocalipse, mar é uma referência
aos ímpios, aos inimigos de Deus. Quando ele fala aí de o mal não existir mais, é uma referência à oposição, é uma referência aos inimigos que se colocam contra Deus, tá certo? Então, não mais existirá, e graças a Deus por isso. E aí, por fim, aqui nessa primeira etapa, o que mais vai acontecer lá no céu? Deus estará conosco para sempre. Hoje nós já gozamos a presença do Senhor, né? Mateus 28, versículo 20, Jesus diz, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Como é a presença de Deus hoje conosco? A presença de Deus hoje conosco acontece primeiramente com a pessoa do Espírito Santo, né? A pessoa do Espírito Santo está conosco, é o que a Bíblia chama de consolador, paracleto, companheiro que Deus nos deu para a gente poder estar com ele aqui nessa existência, uma existência que se prolongará pela eternidade, né? Pela eternidade sem fim. Então, a gente já tem a presença de Deus através do Espírito Santo aqui. Esse Espírito Santo, ele fala conosco como? Pela voz da consciência, ele fala conosco principalmente por meio da palavra. Então, a gente já goza a presença do Senhor aqui conosco. Deus já está conosco aqui nessa vida. Mas aí, o que é que vai acontecer mais adiante? Mais adiante vai acontecer que Deus vai nos dar, né, a sua presença agora de forma concreta, de forma que estaremos provavelmente com Jesus, vivendo com Jesus. Jesus será aquele com quem nos relacionaremos. Jesus será a pessoa de Deus ali com quem conversaremos, nos alegraremos, sorriremos com ele, seguiremos a sua voz, né? Então ele estará conosco na eternidade. Aí vejamos o que aqui o texto nos promete. Alguém leia Ezequiel 37, 26 e Apocalipse 21, 3. Por favor, quem encontrou, leia. Farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua. Estabelecê-lo-ei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Olha aí que maravilhoso. O que é que isso fala? Isso fala da maravilha do que a gente chama de Deus tabernacular conosco. Deus estabeleceu o tabernáculo conosco, né? Está conosco presente o tempo todo, né? Presente o tempo todo. Então, isso é maravilhoso. Apocalipse 21, 3, o que é que diz? Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Olha que coisa maravilhosa, né, irmãos? Deus aí, de uma forma completa, habitando conosco, estando conosco, nos colocando debaixo de suas asas. Isso é maravilhoso, isso é uma promessa bendita que nós não podemos esquecer, principalmente nesses momentos que a gente vive aí, né, de desconformidade com a realidade que a gente tem, né? A gente olha e diz, poxa, poderia ser diferente, o mundo poderia ser melhor, não poderia não existir vírus, pandemia, a gente não estar nessa angústia por conta do que temos que comer, beber, né, no dia de amanhã. Mas aí, quando a gente olha para a palavra e vê essas promessas, a gente vê que a palavra preenche esse anseio do nosso coração, né? Essa expectativa que temos desse cumprimento maravilhoso aí, de que Deus estará conosco, habitando conosco no novo céu e nova terra. Então, a gente encerra aqui esse primeiro ponto. Deixa eu fazer só uma observação. Aqueles que estão no Facebook, Mirella está dizendo aqui, que estão fazendo pergunta, você que está perguntando aí no Facebook, no final eu vou abrir aqui o Facebook e a gente vai dar respostas para vocês, tá bom? Você pode colocar aí no Facebook, no YouTube, e a gente vai já buscar as suas perguntas para a gente responder. Então, a gente viu o ponto 1, vamos ver o ponto 2, só são 2 pontos. Então, nós estamos agora caminhando já para o finalzinho da nossa lição nessa manhã. E aí, vamos então para a segunda questão, né? Aí, a gente já viu, aí já frisamos, né? Diante de tudo isso que nos aguarda, essa esperança, ela molda, ela dá uma forma de vida diferente para nós no tempo presente. Então, uma vez que a gente tem essa esperança, a gente aguarda essa esperança como? Diferente, santificação e pureza, como a noiva do Senhor, né? Que aguarda aí a chegada do noivo, que já dá os seus sinais aí na história
e que a gente pode olhar e observar com um pouquinho mais de atenção, a gente percebe que esse mundo já está agonizando, né? E o nosso Senhor está por vir. Então, continuando aqui, quem habitará então no novo céu e nova terra? A gente já sabe a essa altura que quem vai habitar o novo céu e a nova terra são os cristãos, são aqueles que Jesus morreu por eles, são aqueles que estavam morrendo com Cristo Jesus. Você que está nos ouvindo, que ainda não entendeu o Evangelho é uma chamada a você confiar no que Jesus fez na cruz do Calvário. Jesus morreu lá naquela cruz, não morreu por acaso. Jesus morreu naquela cruz porque o seu pecado precisava ser expiado, precisava ser castigado, punido. Então, Jesus morre na cruz do Calvário para que você, no exercício de confiança em Jesus, você possa agora gozar o perdão dos seus pecados. E aí, uma vez que o pecado é perdoado, você pode agora participar de todas as promessas que Deus tem para você. E aí a Bíblia chama, como vimos inicialmente, de noiva, por conta da pureza que Jesus traz sobre as nossas vidas a partir da morte que ele realizou na cruz do Calvário. É pureza, somos puros. Puros não porque não temos pecados, né? Martinho Lutero falava, numa expressão, né, que somos pecadores, né, mas pecadores santificados, né? Que, parafraseando o pensamento dele, nós somos pecadores, porém, né, santos. Como é que isso acontece? Através da fé que temos em Cristo Jesus. Então, você que está nos ouvindo, que ainda não faz parte dessas promessas, para você fazer parte delas, você precisa crer em Jesus. Confiar em Jesus, que Jesus morreu na cruz por você, para que você pudesse estar participando da presença dele. Lembre-se que Deus não é o paizão, não. Deus não é aquele que diz, vem aqui do jeito que você está, eu vou querer você, não quero saber dos seus pecados. Não, Deus é justo, Deus é amor, mas ele é justiça. Então, Deus precisava punir o pecado para que você pudesse estar participando da santidade dele, da presença dele, tá bom? Então, quem é que habitará no novo céu e nova terra? Nós faremos agora, nesse segundo ponto aqui, vamos analisar um pouco mais quem são os habitantes do novo céu e nova terra. E aí nós podemos aguardar o cumprimento das promessas de Deus, pois Deus é fiel a si mesmo, né? Deus é fiel a si mesmo. Tem uma música aí que muita gente canta, né? Onde às vezes é enfatizado nessa música, né? Que Deus é fiel a gente, a nossa vida. De fato, o que Deus prometeu, ele vai cumprir, e o cumprimento é um cumprimento sobre a nossa vida. Não está errado dizer que Deus é fiel a nós, né? Que Deus é fiel, detalhe, fiel a nós porque ele é fiel, antes de qualquer coisa, às palavras dele. Ele não é fiel a você e a mim porque nós somos bons, porque ele viu algo em você e diz, poxa, como ele é fiel, como ele cumpre direitinho o que eu digo, então você é fiel a ele. Deus não é fiel por conta disso. Até porque se Deus fosse fiel por conta das suas palavras, as suas palavras aí, né, certamente as promessas que nós temos não se cumpririam, porque nós quebramos, nós transgredimos as nossas palavras muito facilmente. Deus é fiel ao que prometeu a nós, porque ele é fiel, antes de tudo, à sua própria palavra, à sua própria pessoa. Veja o que diz 2 Pedro 3,13. Por favor, quem encontrou, liga o microfone. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Olha aí, de acordo com a sua promessa. E Deus, ele é fiel à promessa dele. Ele é fiel ao que ele diz. Então, se ele disse, vai acontecer conforme o que ele disse. Certo? Deus não é fiel por conta dos seus méritos, por conta do que você faz. E aí, quem estará, então, presente naquele lugar glorioso que Deus tem prometido? Né? Aí nós vemos aqui que os que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Né? Aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Eu queria aqui chamar a atenção, porque eu sei que tem muita gente aí que está nos ouvindo que não é cristã, que não é cristão, de repente está olhando lá no YouTube ou no Facebook, parou e quer observar um pouco mais aqui. Quando a gente fala que lavar o sangue nas vestes do cordeiro, não é pegar um cordeiro, matar ele, tirar o sangue e se lambuzar com sangue para poder Deus, assim, garantir que você vai ser participante das promessas dele. A linguagem do Apocalipse, que é esse livro que a gente está estudando, né, que é a base, né, o livro texto da nossa lição, o sangue do cordeiro aqui é uma linguagem simbólica que aponta para o quê? Para o que o cordeiro imaculado, o
Cordeiro perfeito, Jesus Cristo, né? Como diz João Batista, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que morreu naquela cruz, quando ele derrama o sangue é vida, o sangue é derramado. Então, esse sangue, quando ele é derramado sobre a nossa vida, ele faz o quê? Ele purifica as nossas vidas do pecado. Porque a vida que é derramada não é a minha vida, mas a vida de Cristo Jesus. Então, quem é que vai participar daquele lugar glorioso, né? Da presença gloriosa, melhor dizendo, do nosso Senhor? Aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Cristo Jesus. E você pode ser lavado pelo sangue de Cristo Jesus se você, num ato de fé, confiar que o que Jesus fez na cruz do Calvário fez por você. E esse amor por Jesus transformar a sua vida, dar sinais de que você realmente experimentou essa transformação. Por favor, alguém abra e leia Apocalipse 22, 14. Apocalipse 22, versículo 14. Alguém pode ler, por favor? Felizes os que levam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Aqueles que lavam as suas vestes, né? Então, lavam as suas vestes aqui, pureza, lavem as suas vestes com o quê? Com o sangue do Cordeiro, com o sangue carmesim, que nos deixa mais alvos do que a neve. Maravilha isso, né? Os que também, quem mais habitará lá? Os que pregam o caminho certo, como diz lá João, capítulo 14, versículo de número 6, tá bom? Então, são esses que estarão lá. Mas vamos ver de forma mais detalhada a vida destes, né? Vamos ver de forma mais detalhada quem são esses que chamamos de cristãos, né? E aí são também chamados de salvos, né? Mas salvos de quê? Salvos do juízo de Deus. Né? A gente fala, eu sou salvo, mas salvo de quê? Tem gente que diz, os cristãos vivem dizendo que são salvos, mas salvo de quê? Salvo do juízo de Deus. Salvo do juízo de Deus. Porque o juízo de Deus é tão justo que o pecado, né, diante dele precisa ser castigado com morte. Só que aqueles que estão em Jesus, eles já não temem mais esse castigo. Por quê? Porque Jesus já morreu por eles. Porque Jesus já, na cruz do Calvário, já sofreu o castigo por eles. Então, eles são salvos. Salvos da condenação eterna. E aí, esses salvos, eles fazem o quê? Olha só as evidências, eu estou colocando essas evidências para você poder sondar o seu coração. Primeiramente, buscam as coisas do céu. Por favor, alguém leia Colossenses 3:1. Colossenses 3:1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Então, olha só, eles buscam as coisas do alto, né? Quer buscar as coisas do alto, eles têm uma mente em Cristo Jesus, porque eles foram ressuscitados também com Cristo. A gente não só morreu com Cristo, a gente também foi ressuscitado com ele. E estamos espiritualmente ao lado de Deus. O que mais? Eles guardam os mandamentos de Deus. Por favor, João 14, versículo 21. Aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha aí que coisa maravilhosa. Jesus está dizendo, quem são aqueles que amam a ele? Aqueles que guardam os seus mandamentos. Aqueles que, em outras palavras, obedecem aquilo que ele manda. A obediência sinaliza o quê? Sinaliza de que somos, de fato, cristãos, salvos. Sem obediência, eu vou para a igreja, eu levo a Bíblia, eu me visto como crente, canto música de crente, faço até oração de crente. Não significa nada. Se você não tiver, de fato, em sua vida, a obediência, a inclinação em querer obedecer, ser fiel a Deus naquilo que você faz. É óbvio que essa inclinação do seu coração não é suficiente para a salvação. Se você não tem essa inclinação de ser fiel à lei de Deus, à vontade de Deus, né, confiante em Cristo Jesus. Então, assim, é preciso que haja, né, um desejo de obedecer a Deus, tá certo? Além disso, os salvos, eles fazem o quê? Eles vivem em santidade, né? Aí, a santidade é fundamental para nos sustentar diante da presença de Deus.
Ninguém pode permanecer firme diante de Deus se não for firmado na santidade. Por favor, alguém leia Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Sem santidade, todo mundo virá ao Senhor. Não. Sem santidade, ninguém pode ver a presença de Deus. E a razão é o que a Bíblia mesmo diz, ser de santo, porque eu sou santo. Você não pode estar diante da presença de Deus, você não poderá permanecer na presença de Deus se você não tiver a santidade do próprio Deus. E essa santidade, ela é recebida como? Por meio do sangue de Jesus, por meio de Cristo Jesus e pela obediência às palavras de Cristo Jesus, que aí nos torna prontos para estar diante da presença de Deus. E aí o que mais? Os salvos, eles perseveram até o fim. Então, aqueles que são salvos, eles vão desistir, porque tem gente que diz assim, uma vez salvo, então está salvo para sempre. Mas o indivíduo se desviou, ele vai para o céu do mesmo jeito? Se o indivíduo se desviou, está se lambuzando com o pecado, se o indivíduo continua tendo prazer no pecado, ele nunca foi um salvo. Ele nunca foi um salvo. A salvação não é uma carta branca para o pecado. A salvação, a predestinação de Deus, a eleição de Deus, não é uma carta branca para ninguém viver em pecado. Pelo contrário, uma vez que você foi salvo, uma vez que você foi eleito, o sinal da eleição é santificação. Então, não é você viver na prática do pecado. Se você vive na prática do pecado, você nunca teve a natureza transformada. O pecado na nossa vida é algo que causa desgosto, desprazer em nós, O pecado não tem mais o prazer em nosso coração. Então, assim, os que perseveram até o fim são quem? São aqueles que realmente foram regenerados, que nasceram de novo, que são nova criatura a partir de Cristo Jesus. Por favor, 1 João, quem encontrou ler, 1 João 2, versículo 19. Prometendo-lhes liberdade. Eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Ou seja, ele é escravo daquilo que o domina. Nós somos mais escravos? Não somos mais escravos, E nós perseveraremos até o final, por quê? Porque Deus nos deu a liberdade do Espírito Santo, de viver nesse mundo, mas não temer mais a condenação, viver agora nessa relação com Deus presente, com Deus que está conosco e que nos encaminha para a eternidade. Então, aqui são os salvos, tá certo? Aqui são os salvos, agora nós vamos ver os não salvos. Detalhe, observem direitinho se é isso realmente que tem aí estado no coração de vocês. Eu não posso dizer, só quem pode dizer é vocês. Vocês sabem, é vocês quem sondam o coração. É Deus quem vê o coração de vocês. Deus se relaciona conosco a partir do coração. Então, avaliem direitinho essas marcas aí na vida de vocês, tá ok? Vamos continuar, então, e aí, para a gente ir para nosso finalmente. Os não salvos. Os não salvos, eu queria que alguém lesse já Apocalipse 21, 8. Veja as características daqueles que não habitarão o novo céu e a nova terra. Então, esses não estarão lá. Por favor, alguém leia Apocalipse 21, versículo 8. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então, vamos ver aqui bem rapidamente quais são as características não salvo e o que significa. Primeiramente, eles são covardes. O que significa isso? Eles cedem às pressões do mundo. Ou seja, o mundo pressiona eles, eles não conseguem permanecer firmes nos caminhos do Senhor. Eles se acovardam, fogem. São incrédulos. O que quer dizer isso? Não creem, não acreditam no Evangelho. Pelo contrário, zombam, Diz isso nunca vai acontecer. A única coisa que existe é a minha vida aqui agora. O que tem do futuro, isso não importa. Então, são chamados de incrédulos. O texto ainda nos diz abomináveis. O que significa isso, pastor?
O que é um indivíduo abominável? Né? A abominação significa viver na prática daquilo que Deus rejeita, abomina. Então, eles vivem na prática da abominação, tá certo? Não é aquele que peca uma vez, não entenda mal aqui, não é aquele que peca uma vez. É aquele que tem prazer em estar fazendo o que Deus não quer que se faça, né? Além disso, diz o texto sagrado que são assassinos. Isso aqui é óbvio o significado, né? São aqueles que tiram a vida, que têm prazer em cometer homicídios, né? Pastor, tem gente que faz isso? Sim. Tem gente que faz isso na maior tranquilidade do mundo, né? O indivíduo que é um assassino por natureza é aquele bandido que mata o outro, o seu semelhante, e consegue à noite dormir tranquilamente depois de ter tirado a vida do seu semelhante. É esse tipo de pessoa, esse tipo de indivíduo que não habitará o novo céu e a nova terra. O que mais? Eles são impuros, os impuros não habitarão novo céu e nova terra. Porque a impureza comete imoralidades de todo tipo, né? São pessoas imorais, são pessoas que têm a sua vontade sempre inclinada àquilo que é impuro, àquilo que é mal, né? Aí diz o texto que os feiticeiros não herdarão a terra. Quem são os feiticeiros aqui, na luz do contexto? São os que invocam demônios, os que querem servir a outras entidades, né? A outros seres que não são Deus, né? Que não são Deus, mas são demônios. Ainda diz o texto que os idólatras também, né? E aí a gente sabe bem o que é um idólatra, né? O idólatra é aquele que idolatra um falso Deus, aquele que tomou para si um falso Deus. E aí eu queria fazer uma observação mais atenta aqui. A nossa geração é a geração idólatra. Idólatra, não como os nossos avós, né? Porque os nossos avós viam a idolatria um pouco diferente da nossa idolatria hoje, né? Porque quando falava assim idólatra antigamente, que eu digo assim, dentro do contexto da religião católica e outras religiões, sempre se referia à idolatria no sentido de um falso Deus que está na imagem, que está lá de madeira, de pedra, de pau, né? Eles estavam lá e adoravam. Mas a nossa geração é idólatra de outras coisas. A nossa geração ela é idólatra do seu próprio ego, né? Ela é idólatra de pessoas. Quando eu vejo, por exemplo, fã-clubes, irmãos, na verdade, é um anseio de adoração. Todo fã-clube é um anseio de adoração. Agora, adoração é o quê? A um outro Deus. Já viram isso? Que todo indivíduo que tem um fã-clube do artista tal, de fulano, de ciclano, ele acaba, né, atribuindo a esse ser traços, né, de divindade, de algo fora do normal, sobrenatural. Então, o homem ele é idólatra por natureza, né? E a gente pode ver de forma muito escrachada nos nossos dias esse tipo de postura, assim, as pessoas idolatrando, né, determinados indivíduos, determinadas coisas, né? Tem pessoas, por exemplo, que são o fã-clube do iPhone, né? Então, é um anseio por Deus, é um anseio por adoração que é posto, né? E que é tentado tentado satisfazer ele através de idolatrias às coisas desse mundo. E aí, o que mais que o texto diz? Os mentirosos, né? Eles entregam seus lábios à mentira. E aí, o que é que diz o texto lá de João 8, versículo 44? Eu não vou ler, porque a gente já está um pouquinho atrasado aqui. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Olha aí, quem é o pai da mentira? O diabo, o diabo. Ele deu prova disso onde? Lá no Jardim do Éden, lembra lá, Joel? Quando o diabo chega para Eva e começa a duvidar das palavras de Deus. Não, vocês não vão morrer não, se vocês comerem, né? Então ele é mentiroso, ele semeia essa mentira, o engano, é próprio do diabo. Então aqueles que são mentirosos não habitarão no céu e nova terra. Por quê? Porque novo céu e nova terra é sinal, um estado de verdade,
de compromisso com o próprio Deus, que é a realidade das coisas. E, por fim, terão a marca da besta, né? Aí vem a questão aqui, pastor, pelo amor de Deus, o que é essa marca da besta? Será que a marca da besta é um chip que vai ser posto no braço? Já ouviram muito disso, né? Segundo as escrituras, a marca da besta não vai estar no braço, vai ser um sinal visível posto na testa, né? Então, se vai ser um sinal visível posto na testa, é um sinal que todos verão, né? E detalhe, é um sinal que ocupará o quê? A região da cabeça, né? Há quem diga até que talvez a marca da besta seja uma ideologia, né? Uma ideologia, uma ideia que vai estar na cabeça das pessoas, e eu acho muito plausível, né, essa postura aí, de que essa interpretação de que vai ser um pensamento, uma ideia, né, pela qual as pessoas vão ser identificadas por ela. E quem não comungar com essa ideia, né, terá parte aqui com o reinado do anticristo, com o reinado daquele que é um enviado do diabo, é a própria personificação do diabo aqui entre nós. Tá certo? Então, a gente precisa estar ligado a isso. Pastor, então quer dizer que o chip não é o sinal da besta? Não, eu não acredito que o chip seja o sinal da besta. Eu acredito que há outras coisas mais evidentes do que um chip, né? E, a detalhe, o chip você pode até esconder, né? Mas um sinal posto na testa não tem como esconder, não, viu? Não tem como esconder mesmo. Ok? Então, Apocalipse 14:9, para a gente encerrar. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão. Isso, olha aí, na fronte ou sobre a mão, né? Na fronte, será uma marca visível, na fronte, na testa, escrita na testa, com um letreiro luminoso lá dizendo, olha, eu estou brincando, exagerando aqui, irmão, mas com um letreiro lá dizendo, olha, eu não sirvo a Deus, eu sirvo a Satanás, eu faço parte de um outro regime, de um outro governo, né? E o governo do anticristo, o governo daquele que se opõe a Deus. Então, são essas marcas dos não salvos. Isso aqui não serve para a gente dizer, eu agora sei quem é crente e quem não é. Não serve, isso não é o propósito. Isso aqui serve apenas para quê? Para que a gente possa, né, com o nosso coração, nos livrar desse tipo de postura. De covardia, de incredulidade, de abominação, assassino, impureza, assassinato, impureza, feitiçaria, idolatria, mentira, né? Os falsos pensamentos, né? Que tendem a aprisionar o nosso coração. Então, tudo isso precisa estar diante de nós para que a gente venha se precaver e buscar, então, a santidade que Deus estabelece, para que possamos estar diante da presença dele, né? Que é uma presença de santidade. E aí, para a gente encerrar, então, a nossa aula de hoje, e vocês irem comer aquela lasanha maravilhosa que eu já estou sentindo o cheiro daqui, né? Tem gente que está ali com aquela panela de pressão do feijão lá, ó, né? Preparando aí o feijão para comer daqui a pouco. Então, vamos aqui finalizar algumas aplicações para a gente encerrar. Primeiramente, irmãos, vivamos o presente com os olhos no futuro. A gente não pode viver só o presente, né? A gente precisa viver olhando para o futuro, porque a nossa fé se concretizará mais adiante, quando Jesus vier. E aí o presente é interferido, o presente sente as consequências disso quando o quê? Quando vivemos o presente em santidade, né? Aguardando a vinda do nosso Senhor. Aquilo que fazemos aqui agora tem consequências eternas, não esqueça disso, como diz Salomão, né? Viva o presente, aproveita o momento, aproveita lá a mulher da tua vida, da tua mocidade, mas saiba que no final de tudo Deus vai pedir contas, né? Além disso, se alegre com a esperança das bodas que nos aguarda. Se alegre. Sabe por quê? Porque a festa que vai ser, irmãos, naquele grande dia, você não tem dimensão, né? Vai ser uma grande festa, maravilhosa, dias e dias eternos, né? Na presença do Senhor, nos alegrando com Ele, né? Não mais pensando nas aflições e preocupações como pensávamos aqui nessa terra, porque não vai existir mais morte, angústia, as lágrimas vão cessar e vai ser festa continuamente, né? O choro, a dor em breve chegará ao fim. E por fim, irmãos, busque evidenciar a sua salvação
quando nós vivemos em santidade, nós apontamos que o Evangelho nos alcançou. E aí tem uma frasezinha, né, que diz assim, né, o Evangelho, ou melhor, as nossas obras não salvam, mas justificam, melhor, apontam para a nossa salvação. Então, ó, lembre-se disso, né? As nossas obras, elas não salvam, elas não são capazes de nos salvar, mas elas apontam para onde? Apontam para a nossa salvação. Então, lembre-se disso todas as vezes que você se vê diante de uma situação em que você está sendo testado, se realmente é testado em termos de vida e de santidade. Aproveite as oportunidades para evidenciar essa salvação que você recebeu em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Nós vamos agora abrir para as perguntas. Caso os irmãos aqui tenham alguma pergunta a fazer, podem fazer agora. Tá certo? Alguma colocação? Deixa eu ver quem é que está tanto com a gente aqui. Tem muita gente hoje aqui, né? Algum de vocês gostaria de fazer alguma colocação? Se não, eu vou lá para o Facebook agora. Quer ver? Pastor, rapidinho. Só um ponto bem sucinto. A questão, por exemplo, o senhor falou durante a lição do seio de Abraão, né, tal. Então, eu sei que a questão da vida após a morte é uma coisa que as pessoas buscam muito, né, esse questionamento, né? Aí, eu queria só que o senhor falasse assim rapidamente o que seria esse seio de Abraão aí que o senhor citou. Certo, vamos lá. Veja só, irmãos, o seio de Abraão diz respeito era uma linguagem simbólica que os judeus, né, eles entendiam muito bem, significava o lugar de descanso. Estar no seio de Abraão é estar junto com Abraão. Abraão, era uma figura, e ainda é uma figura das mais importantes para o povo judeu. Então, todas as vezes que o judeu dizia eu vou estar no seio de Abraão, é estar junto do personagem mais importante daquilo que eles acreditavam. Então, inclusive, essa linguagem é utilizada, né, nas Escrituras para se referir ao quê? Qual é o lugar de Abraão? Onde é que Abraão está? Abraão está com Deus, Abraão está com o Pai. Então, estar no seio de Abraão é estar junto com Abraão, né, na presença de Deus. É isso que quer dizer. É uma linguagem simbólica para se referir ao quê? Para se referir ao céu, à presença de Deus, à presença gloriosa do nosso Deus. Tá bom? Deu para entender aí? Sim, entendi, pastor. Ok, qualquer dúvida é só perguntar. Alguém aqui tá nos comentários, no Facebook, Mirella disse que tem alguém perguntando. Após a restauração do céu e nova terra. Não estou vendo aqui, né? Os comentários não estão. Certo. Aqui no Facebook ninguém perguntou nada, então vamos agora para o YouTube, ver se lá no YouTube tem alguma coisa, né? Mais alguma colocação, irmãos? Vocês entenderam direitinho isso? Entenderam? Amém, né? Vamos ver aqui no YouTube da igreja, ver se alguma pergunta surgiu. Só abrindo aqui, irmãos. Então, deixa eu ver aqui as perguntas. Não, aqui no YouTube da igreja também não tem. Ok, então, irmãos, né? Então, deixa eu tirar aqui. Então, era isso que nós tínhamos para essa manhã, né? Eu espero que vocês estejam aí bem, né? Espero que vocês estejam todos guardados pelo Senhor, sendo guardados pelo Senhor. E se houver alguma colocação a mais, falem agora ou falem sempre, viu?